Mitos e verdades sobre o sal nosso de cada dia. Tem como escapar dele? Ou pelo menos conviver com ele sem ter problemas de saúde? A nossa equipe ajuda você a usar o sal de uma forma saudável, com criatividade, é claro, com estilo. Ele virou sinônimo de sabor. Comida sem sal não tem como comer. O sal é o principal no prato para deixar legal. Dá pra imaginar uma vida sem sal? Sem o sal não fica legal, fica ruim demais. Realmente faz um bom tempero, né? A gente gosta. Mas o sal não é apenas uma questão de gosto. Todos nós precisamos consumir uma quantidade de sal todos os dias, porque ele desempenha diversos papéis no nosso organismo, como transporte de nutrientes das células, contração muscular e impulso nervoso. Mas afinal, o que é o sal? Para muita gente, sal e sódio são a mesma coisa. Mito ou verdade? Mito. É uma substância que tem basicamente duas moléculas, dois minerais, é o cloro e o sódio, cloreto de sódio. Isso é sal. No Brasil, o sal recebe iodo durante a fabricação, substância que ajuda a prevenir diversas doenças. O iodo ele entra na prevenção da doença até então chamada bócio, hoje como hipertiroidismo, né, que é o aumento da glândula tireoide. Ele faz esse controle. Sal de mais ou sal de menos? Nenhum nem outro. Os dois são ruins, porque sal de menos pode deixar a comida ruim, sem sabor. Sal de mais, além de dar sede, pode comprometer a saúde. O ideal é que a gente consuma no máximo por dia 5 gramas de sal, assim ó, 5 sachezinhos desse aqui, 5 envelopinhos, que é o equivalente a uma colher de chá rasa como esta aqui. Só que o brasileiro é exagerado, né? Em vez de uma colherzinha de chá, sabe o que a gente come por dia de sal? Uma colher de sopa. Assim, ó, é muito sal, não é não? O excesso de sódio, ele pode ocasionar algumas doenças, como hipertensão, que é a principal delas. Na medida correta, dá para aproveitar diversos tipos de sal. Conheço o sal grosso, o sal iodado e sal marinho. O sal refinado, o famoso sal de mesa, é o mais usado. Ele é extraído por meio da evaporação da água do mar e depois passa pelo processo de refinamento. Depois que você deixa evaporar tudo, a parte que fica no fundo é o sal grosso. Esse sal grosso você pode quebrar em pedaços maiores, você tem o sal grosso do nosso churrasco, ou você pode moer, refinar e fazer o sal de mesa, que é o sal fininho que você está acostumado a consumir. A maior parte dos minerais é perdida durante esse refinamento. Já o sal marinho passa por um processo bem parecido, mas não é refinado. Então ele tem mais minerais, como o cálcio, o magnésio, o iodo. Tem mesmo sal para todos os gostos. Líquido, defumado, do Havaí e até flor de sal. Cor também é o que não falta. A nova moda é o sal rosa, o tal do sal do Himalaia. E que tal um sal negro? Ele é extraído de regiões vulcânicas e é considerado uma das opções mais saudáveis. Além de ele ter muito mais elementos vitamínicos dentro dele, ele tem um pouco menos de sódio que o sal comum, né, o sal tradicional de mesa, e tem mais minerais, uma concentração maior, como ferro e potássio. A partir de agora, você vai saber mais sobre este mundo de sabores. Mas não esqueça, use sempre com moderação. A Nadir cuida muito bem da alimentação. Eu não compro nada pronto, não gosto, porque já vem no tempero. Eu gosto de eu fazer. Ela adora fazer a comida da família e não abre mão do sabor. Na mesa de almoço não tem saleiro, mas isso não significa que a comida da Nadir não leve sal. É aqui na cozinha que ele ganha a vez. No preparo de cada alimento vai uma pitadinha, sem exagero.
É assim com molho de tomates frescos. Agora eu vou pôr sal, vou pôr de pouquinho em pouquinho, porque o molho é muito delicado. Se passar do ponto, ele fica ruim. Um pouco de sal. Nadir tem 58 anos. Nunca teve pressão alta. Os exames estão em dia. A Nadir cozinha com sal refinado comum, mas nunca exagera. E para compensar o sal de todo dia, toma muita água e faz exercícios físicos sempre. Geralmente eu faço esporte, eu caminho muito, então eu faço vôlei, faço patins, faço bicicleta, faço windsurf. Assim, ela pode comer sem culpa as receitas que prepara. Sal não é um vilão para você. Sabendo usar com parcimônia, não é um vilão. Ele ajuda você a fazer uma comida bem temperada, uma comida saborosa. Dona Elita vivia com dores de cabeça que não sabia explicar. Uma colega que é auxiliar técnico de enfermagem foi verificar a minha pressão e estava bem alta. E você nem imaginava? Não imaginava. E para evitar problemas mais sérios, não bastava só tomar remédios. A Dona Elita descobriu que tinha pressão alta há 20 anos. Na época, o médico foi categórico. Dali para frente, pouquíssimo sal até o fim da vida. Quando você come muito sal por um período prolongado, o organismo retém mais líquido do que ele precisa e com isso a pressão sobe. Ao longo do tempo, o sistema vascular não está tolerando uma pressão aumentada e ele começa a ficar frágil. Então começa a ter lesão nos vasos. Ela levou ao pé da letra a recomendação médica. Sal aqui na casa da Dona Elita praticamente não entra. Quanto tempo dura um pote como esse de sal na tua casa? Uns 3 meses. 3 meses. Se fosse cozinhar normal, se fosse liberado o sal... Só para um mês. É preciso acertar a mão na hora de salgar a comida feita em casa, porque os alimentos industrializados já contêm muito sódio. Massas industrializadas, a começar pelo pãozinho, né? Então a quantidade de sal que tem num pãozinho é quase meio sachê deste, é meio grama de sal, um pouco mais que meio grama de sal. Então se a gente imagina que come 2 pãezinhos de manhã, é um saquinho de sal. A pressão alta é um problema silencioso. Quando ela aparece, não há mais o que fazer. As consequências podem ser sérias. Se a lesão ocorrer nos vasos sanguíneos do coração, há mais chances de acontecer um infarto. Já se o problema for nos vasos do cérebro, pode haver um derrame ou acidente vascular cerebral. A hipertensão é um problema comum entre os brasileiros. Estudos recentes apontam que cerca de 25% da população sofre de pressão alta. Aqui na casa da Dona Elita, todo mundo teve que se adaptar à nova dieta da dona da casa. A pressão alta é uma doença que não tem cura, mas é possível controlar com medicamentos e com sal, ou melhor, com a falta dele. Na salada, o único tempero é o limão. Apesar da dieta rigorosa, a pressão de Dona Elita continua alta. Ainda tá alta? Tá. Os médicos ainda te puxam a orelha? Sim, mas é que necessitaria também a atividade física e um corre-corre é difícil conciliar a atividade física. Não é só o sal, a redução do sal não é um tratamento milagroso. A atividade física potencializa ainda mais a queda de pressão arterial. Nessa outra parte do tratamento, Dona Elita ainda está deixando a desejar. Mas quando o assunto é sal, ela já sabe. Ou é o sal ou é saúde. Enquanto uns sofrem de pressão alta, há também aqueles que encaram o problema oposto. A pressão baixa, sensação de fraqueza, tontura e desmaio são alguns dos sintomas. E se o sal é o vilão para a hipertensão, ele é a solução para a baixa pressão arterial. Mito ou verdade? Mito. O que funciona é tomar um copo de água bem rápido. Isso funciona mais do que pôr sal embaixo da língua, às vezes.
A água ajuda porque é absorvida rapidamente pelo organismo. Já o sal... Existe uma demora para ele ser absorvido, não é instantâneo. Funciona, mas não tão rápido como a gente vê. Ela ensina ainda outro truque para aliviar o mal-estar. Abaixar a cabeça, para a cabeça ficar mais baixa do que o nível do coração, ou elevar um pouquinho a perna, que o sintoma vai desaparecer. Para quem precisa reduzir a quantidade de sódio nas refeições, o Sal Light parece ser uma boa solução. Ele é composto por 50% de cloreto de sódio e a outra metade é cloreto de potássio. Consequentemente, com essa diminuição de sódio, é agregado o potássio, tá? Que ele tem a função de desinchar, de tirar a água do organismo. Há pouco tempo também chegou ao mercado brasileiro um tipo de salgante que vem sendo chamado de sal sem sódio. Ele substitui totalmente o cloreto de sódio pelo cloreto de potássio. Em vários países do mundo existem vários sais que não têm sódio. São cloretos como o cloreto de potássio, tem vários outras composições que te dá a sensação de salgar, mas não é sódio. Mas grandes quantidades de potássio também podem prejudicar a saúde. O excesso provoca problemas dos rins e pode levar a uma parada cardíaca. Quem sofre de insuficiência renal tem que evitar. Por isso, na dúvida, o melhor mesmo é usar qualquer tipo de sal com moderação. Da ficção Peguem as panelas. para a vida real. Só isso, hein? Não muito. Fulvio Stefanini é um dos grandes atores do Brasil. Seja na TV, teatro ou cinema, sempre tem atuações marcantes. O ator também é um amante da culinária e ele levou esta paixão para os palcos. Atualmente interpreta um chefe na peça Não Sou Bistrô. Bem, eu preciso de alguém que assuma o meu restaurante. Para este papel, Fulvio Stefanini estudou alta gastronomia e hoje ele entende tudo sobre o sal. A origem do sal, ela é desde o Império Romano, era uma especiaria de altíssimo valor, e tanto é que os soldados romanos eram pagos com sal. Era uma moeda de troca, eles compravam outros produtos com o sal, né? E daí surgiu o sal salarium, salario, né? Vem do latim salarium. O sal preferido do Fulvio é o sal do Himalaia. O sal do Himalaia, ou sal rosa, é colhido em rochas da Cordilheira do Himalaia, na Ásia. Por que ele é rosa primeiro? É uma questão de composição dos minerais que está dentro dele. Essa composição dos minerais faz com que ele tenha essa cor vermelhada, alaranjada, que é bonita, enche os olhos, né? Quanto mais minerais eles têm, quer dizer que ele tem menos sódio. Os especialistas garantem que o sal do Himalaia tem a metade do sódio do sal refinado, além de ter mais nutrientes. Só que tem um preço bem mais salgado. Pode custar quase 50 vezes mais que o sal convencional. Mas pro ator vale a pena. Para tempero é maravilhoso, por exemplo, uma salada. É gostoso, né? É bom. Muito bom. É impossível você comer uma carne de churrasco sem sal grosso. Sal grosso com erva fina, fica 10 o churrasco. A Clarice, uma gaúcha especialista em churrasco, também acha que o sal faz toda a diferença na carne. Eu gosto do sabor realçado da carne e o sal proporciona isso. Claro que ela usa o sal grosso. Mas será que o sal grosso é muito diferente do sal convencional, o refinado? Os cristais dele são maiores e ele resseca menos o alimento. Então, por isso que a gente indica ele para churrasco. Além do gosto, quando a gente morde, a gente sente aquele gostinho de sal. Mas, em termos nutricionais, é basicamente o mesmo termo de um sal refinado. Clarice tem uma técnica especial para o sal penetrar melhor na carne. Deixa a carne descansar um pouquinho na temperatura ambiente. Ela começa a suar um pouquinho, como dá para ver aqui, que ela começa
a ficar molhadinha. Quanto tempo antes você deixou Eu descansar? deixei uns 15 minutos antes descansando. Antes de aplicar o sal? Antes de aplicar o sal. No churrasco, ela usa 2 tipos de sal. O grosso tradicional e o triturado, um pouco mais fino. Na costela de boi fatiada, por exemplo, vai apenas o sal triturado. Já na peça de picanha, ela usa o sal grosso. Não é a crosta que a gente quer salgar a carne massageando para que o sal penetre mais nos tecidos internos, no miolo da carne. Depois, mais 5 minutos descansando. E pronto, carnes ao fogo. Em menos de meia hora está pronto. Uma carne suculenta e bem assada. Com sal na medida. Salgado e doce juntos. Na cozinha, sal e açúcar não combinam. Mito ou verdade? Mito. O sal, ele acentua mais o sabor dos ingredientes do doce. Então quer dizer que os opostos se atraem. Sal e açúcar são amigos. São amigos. Vão bem juntos. Vão, muito bem. Brigadeiro, torta de chocolate e até caramelo, sobremesas com gostinho leve, suave, de sal. Não é que isso é mesmo possível? Mas não pode ser um sal comum, não. Os doces combinam com um tipo de sal mais sofisticado. É a chamada flor de sal. A flor de sal na França, né, que foi quando tudo começou, ela era um sinônimo de riqueza mesmo para o doce. A flor de sal é produzida a partir da primeira camada, retirada durante o processo de extração do sal marinho. A água vai reduzindo, reduzindo e reduzindo até um momento que fica um cristal por cima dessa água. Essa primeira camada, quando você raspa ela, é aí que a gente tira aquilo que nós chamamos de flor do sal. Por isso que é uma coisa artesanal. Mas atenção, a flor de sal deve ser usada na finalização dos pratos e não deve ir ao fogo. Senão ele vai se misturar com o ingrediente e perde justamente a graça dele, a delicadeza dele, que é você sentir a crocância. A flor de sal, ela vem acrescida de alguns nutrientes, né? Magnésio, o cromo, o zinco, que agrega mais valor ao sal. É um sal mais saudável. Esse aqui é o brigadeiro da chefe Nana, salpicado com flor de sal. Primeiro, o brigadeiro é feito de maneira convencional, com a manteiga sem sal, leite condensado e chocolate em pó. Depois a chefe enrola com granulado e, para finalizar, a flor de sal. Eu coloco um pouquinho de sal na massa do brigadeiro e depois, na hora de finalizar, um pouquinho de flor de sal em cima dele também. Quem que imagina, gente? Você olha e você pensa que é açúcar em cima, né? Mas não, é sal. Vou provar. Espero que você goste. Pra ver como é. Exatamente. Gostei. Sal e açúcar. Esse encontro improvável está aprovado. Eu quero uma mulher que seja diferente. O jeito de cantar é inconfundível. O seu fonfon chegou, o seu fonfon chegou. Mudou, mudou, mudou. E agora pra que lado eu vou? Juca Chaves começou a carreira em 1956. Aos 76 anos, ele faz em média 2 shows por semana. E a marca registrada continua a ser o bom humor. Se cebola fosse bom, não faria chorar. Não como carne, porque minha mãe dizia, a carne é fraca, meu filho. Juca conta que se alimenta bem, gosta muito de frutas, mas não restringe a alimentação mesmo quando a saúde pede alguns cuidados. Você tem diabetes, pressão alta e costuma ter cálculo renal, não é isso? Isso, bastante, graças a Deus, já tenho até prática disso. É uma pedreira que eu ergo. Ele brinca com tudo, mas agora é sério. Juca vai enfrentar o desafio de dizer quais alimentos têm mais sódio nesta mesa.
A nutricionista Ariana Herédia vai dar o veredito. Uma juíza qualificada, não é mesmo? É. Estamos Ariana, conversando então tu sobre... vai dizer se você está certo ou se está errado. Ah, claro que eu vou estar errado. A nutricionista explica, quase tudo tem sódio. Tudo assim que é mais gostoso, de uma forma geral, a gente tem um acréscimo de sódio. Mas como diminuir a quantidade de sódio e manter o sabor? Que tal começar na comida feita em casa? Dá para trocar o sal por temperos naturais, como cebolas, salsinhas, ervas frescas. Vamos ver agora se o Juca Chaves vai se dar bem no nosso primeiro teste. A gente vai começar por essa dupla aqui. O pão de forma com atum e maionese e do outro lado o pão francês com mortadela. Juca, qual dos dois tem mais sódio? Tá fácil? Não, tá difícil, porque eu não sei. Mas eu vou calcular. Ele pensa e... Qual tem mais sódio, então? Ele escolheu o pão de forma com atum e maionese. Certo ou errado, Ariana? Errado, Juca. Poxa. O que tem mais sódio é o pão francês com mortadela. Na verdade, além de ter mais sódio, por ele ser embutido, né? Então, tudo que é embutido, a gente tem uma concentração maior de sódio. E não é só a mortadela. Salsicha e frios também são campeões do sódio. Além deles, os temperos, caldos e molhos prontos, congelados e massas. Tudo que for industrializado e feito para durar mais, tem mais sódio. Vamos partir aqui para a segunda disputa. Juca vai ter que escolher entre o queijo amarelo e o queijo branco. Eu acho que que tem mais sódio é o branco. É a ricota? É. Votou na ricota? Votar. Votou na ricota. E aí? Vamos lá, Ariana, qual que é o que Foi mais também sódio de novo? aí? Errou, Ju. Errou! Que beleza. A nutricionista explica. Na verdade, tudo que é mais amarelado em queijo, né? Amarelo escuro, ele tem mais sódio, ele tem mais gordura, ele tem mais sabor. Então, consequentemente, o sal dele aí é acrescido. Agora, o último teste. Será que esse o Juca acerta? Um prato tradicional brasileiro, arroz, feijão e carne. E um prato com purê de batata, presunto e queijo branco. Batata. Eu adoro batata. Bom, eu vou votar... Ele fica bem na dúvida, mas se decide. Aquele. Tá certo, Juca. Aquele. Por causa do presunto e da batata. Não só, na verdade. Na verdade, esse daqui, ele tem o leite, né, que a gente já tem uma quantidade de sódio. Ele tem a manteiga ou margarina, que já tem uma quantidade de sódio também embutida. A gente tem ali também queijo e o famoso presunto, que é rico em sódio. Mas será que os nossos campeões do sódio estão proibidos na alimentação? Na verdade, proibidos não. A gente só pede mesmo equilíbrio. Com a poesia, faz seu lar e tá boa. Saiba mais sobre mitos e verdades do sal e veja outros vídeos exclusivos na nossa página na internet. Acesse r7.com/Domingo Espetacular. O cheiro das manhãs.